Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou o Wesley. E eu sou a Amanda. E no vídeo de hoje a gente vai trazer a nossa análise desse filme que muita gente está esperando, que é a adaptação da peça musical In the Heights, que estreia nessa quinta-feira em todos os cinemas brasileiros. Então, vem com a gente! In the Heights é um musical da Broadway, lá no início dos anos 2000, que em 2019 teve o anúncio na CCXP, onde a Warner estaria adaptando essa história de Lin-Manuel Miranda para as telonas. De lá pra cá, muita coisa mudou. O filme estava sendo previsto para o final de 2020, mas por conta da pandemia ela teve esse atraso. Mas ele está chegando agora, dia 17 de junho, nos cinemas brasileiros. E também futuramente na HBO Max, quando ela for lançada aqui no Brasil. Bom, In the Heights, ele conta a história do bairro Washington Heights, em Nova York, que é um bairro formado por comunidades latinas, porto-riquenhas, cubanas, mexicanas, comunidades do Caribe. E a gente vai seguir algumas histórias desses personagens atrás de seus sueñitos, os seus sonhos, seus pequenos sonhos de conquistar uma vida plena, digna, trabalhando e alcançando todos os seus objetivos. Eu quero começar falando aqui o meu lado, dizendo que, assim, eu sou apaixonada por teatro, gente. Eu gosto de ir, eu gosto de assistir peças. Inclusive, gosto de assistir peças de musicais no teatro. Apesar de fazer muito tempo que eu não faço isso. Mas eu acho que In the Heights, em especial, ele... É claro que, assim, veio da Broadway, né? Mas ele é um show que foi feito pras telas grandes, gente. Assim, eu assistindo, eu fiquei imaginando que era o formato certo pra esse show. É isso. Os cinemas deu todas as vantagens que o palco às vezes limita um pouco. E eu acho que esse filme, a sua grande mágica é exatamente a edição do filme. Enquanto você acompanha as letras, você acompanha a história dos personagens, mas é a edição desse filme que fez a mágica realmente acontecer. Tem uma cena em especial que é usado, claramente é uma edição e tudo mais, com os atores presos em cordas e eles brincam com a gravidade. Então, assim, é uma coisa que só o cinema proporciona. E na tela, no cinema, aquela cena ficou genial e é no pôr do sol e é um negócio lindo, gente. Lindo, lindo demais. E eu fiquei tipo... É isso aqui, ó, tá vendo? Aqui que a gente gosta de ver o negócio acontecer. E esse filme, eu tive que assistir, eu confesso, assisti mais de uma vez, gente, porque, né, é muita coisa pra absorver. Até porque os musicais que eu costumo assistir, geralmente assim, é falas e depois música. E aqui eles falam cantando. E aí eu fiquei tipo, tá, pera, volta, então eu vou assistir de novo. E aí, as mensagens nas letras, elas são, além de muito pessoais, porque cada letra diz sobre o próprio personagem, né? Eu acho que todos eles têm uma carga e uma mensagem muito importante pra passar, sabe? E realmente, todas as letras, de uma forma ou de outra, elas não têm só uma carga emocional, mas ela tem um cunho político muito importante sobre aquela comunidade que vive nos Estados Unidos. Então, eu acho que o diretor, o escritor das músicas e todo mundo ali, a produção toda conseguiu equilibrar bem o emocional, o cunho político e sem perder a magia sabe, a magia que só o musical consegue trazer. Então, eu acho que esse filme, ele ficou completo. É um musical que eu senti, assim, falei assim, meu, gente, ele é redondinho, ele conseguiu equilibrar todas as partes dele e ainda te entregar isso sem ficar muito pesado ou, tipo, desvalorizado demais. Só estamos falando porque tá todo mundo falando. Não, ele tem um motivo e ele explica o motivo e ele trabalha bem em cima disso. Então eu acho que nesse quesito o musical ficou, assim, excelente. Ele tá maravilhoso. Parabéns pra todos os envolvidos. Pode fazer mais que eu já quero. Uma coisa que você falou que vale muito ressaltar é a fotografia do cenário. Você falou do pôr do sol, mas eu acho que o diretor
Ele é o mesmo diretor de Podres de Rico, que foi um filme que despontou lá em 2019, foi aclamado, foi indicado ao Oscar, que ele ressaltava a cultura vietnamita e a cultura oriental muito bem. Todos os seus personagens eram descendentes de orientais, ou eram realmente orientais, nasceram lá na China, Vietnã, na Indonésia. E eu acho que ele consegue replicar a mesma coisa que ele fez lá para a cultura oriental, aqui para a cultura latina. Ele conseguiu entender a essência da cultura latina nos Estados Unidos e transportar isso. A gente vê isso num cenário muito colorido, ao mesmo tempo dividido com construções muito acinzentadas, que é típico de Nova York. E eu vou ressaltar que esse musical In the Heights foi o mais teatral que eu já vi de adaptações de um musical de palco. Eu vou tentar explicar rapidinho. A gente pode ver, por exemplo, em Hairspray, Mamma Mia, que existe toda uma coreografia que está acontecendo ao redor, mas eu acho que aqui, como a gente tá falando de um bairro que é muito urbano, e a gente vê no fundo, assim, várias pessoas se movimentando, e você vê que ela não é aleatória. Existe um motivo para eles estarem se movimentando daquele jeito. Tudo foi milimetricamente coreografado. Eu acho que o diretor, o Chu, e também o roteirista e criador dessa história, o Lin-Manuel Miranda, eles tiveram, assim, o cuidado para transportar essa história dos palcos para uma coisa lúdica, que é o cinema, e conseguiram fazer, assim, perfeito, sabe? É super inspirador essa história, toda como ela foi construída, todas as decisões visuais, até mesmo a ordem das músicas, porque caso você conheça o musical, a ordem tá trocada. Tem música do musical que não está aqui, e tem música que deveria aparecer lá nas primeiras músicas, aparece lá no final. Então, assim, não vai pensando que é a mesma história, é uma história parecida, só que montada de uma forma bem diferente, mas também uma história super inspiradora e super bonita. Uma coisa que você falou que realmente realmente deu pra perceber bastante isso. Apesar de eles brincarem bastante com a dinâmica que o cinema te proporciona, né? Eu acho que realmente ele é bem teatral. Então, assim, a forma como eles cantam, a forma como eles até mesmo conversam, tem essa dinâmica mais... eu não sei como falar isso de um jeito que não seja tão estranho, mas assim, quando você tá no teatro, tudo é mais largo, porque você tá no palco e você precisa projetar pra que todo mundo te ouça. É mais ou menos isso. Então, tudo é maior, tudo é mais gigante. No cinema, não. Expansivo. Né? Mais expansivo e tudo assim, sabe? E enquanto no cinema, não. É mais normal, contido. Porque, tipo, é contido, mais pequeno. Não sei como explicar isso de outra forma. E eu senti isso em The Heights, é tudo largo, é tudo, sabe, expansivo. E é uma linguagem do teatro, especificamente. E aí eu senti isso, é quase como se eu estivesse vendo no palco de verdade. Você sente isso como se... Eu assisti no cinema mesmo, né? Então eu estava assim lá e eu sentia como se eu estivesse na poltrona do teatro vendo eles fazendo o negócio, porque realmente eles trouxeram essa linguagem, eles não se perderam na hora de contar, eles falam, ó, eu vim dos palcos e eu estou trazendo isso aqui, ó, pra vocês, mas é de lá, sabe? Eles não trocaram a linguagem, não trouxeram realmente a linguagem do cinema pra cá, eles deixaram com que continuasse com aquela coisa do teatro. A linguagem do teatro ainda tá muito presente no filme. E isso é muito legal, que eu acho que é um dos diferenciais. Eu acho que isso que faz com que ele fique tão mais legal, assim. Já seria bom se fosse só na linguagem do cinema, mas o fato deles lembrarem do teatro e não perderem essa essência deixou o filme ainda mais grandioso. Eu acho que é um ponto que vale muito ressaltar. Se você gosta muito de teatro, você vai se sentir no teatro assistindo In the Heights. Real. E uma coisa que esse filme, ele dá muita esperança pros próximos musicais. Eu sei que o último musical que a gente teve foi Cats. Foi assim... Por quê? Mas eu acho que In the Heights, ele dá aquela ponta de esperança para as próximas adaptações. E também, como se fosse ele definir o patamar que as próximas adaptações precisam alcançar, sabe?
alcançar um patamar que ainda mantenha a veia do teatro, mas que seja uma linguagem de cinema. E misturar essas duas linguagens, porque é isso que torna a história de um musical tão cativante, porque é uma coisa expansiva, né? Não, como você falou, é uma coisa expansiva. Então, ele conseguir traduzir a linguagem do cinema para ser expansiva, assim, para alcançar muita gente, sabe? É incrível. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Comenta aqui embaixo qual que é a sua música favorita de In The Heights. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, isso ajuda muito a gente aqui a crescer no Geek em Tela. Se você caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e a gente se vê numa próxima. Até! Beijo, pessoal. Até a próxima.